incomodada? Claro que estava. Se eu estivesse lá, eu também estaria. E quem vai para uma clínica paga e fica esperando demais, se incomoda. Mas não pode também tratar as pessoas de forma pejorativa ou menosprezando. Cobre seus direitos, exige a mudança, mas sem menosprezar o outro. Olha, o programa Rota da Notícia, para quem ligou a TV, estou sempre dizendo que eu vou estar hoje aqui, já estou, né? E vou estar amanhã. O Vinícius viajou para o estado do Ceará, mas segundo ele já está aqui. O programa de hoje traz um tema polêmico que repercute muito nas últimas horas em todo o Brasil. A nova tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros, anunciado pelo presidente Trump, e pode comprometer a competitividade das exportações da Paraíba, especialmente em setores como agronegócio e mineração. Deus queira que essa coisa, antes de começar a valer, que haja um bom senso. Porque senão, minha gente, a gente está ferrado. E competir com os Estados Unidos não tem como, não. Vamos lá. A partir do dia 1º de agosto foi o que foi definido pelos Estados Unidos, através do presidente Donald Trump, de que o Brasil foi taxado em 50% em todos os produtos. Nós vamos conversar com o Alexandre Nascimento, que é economista, e vamos saber quais os impactos que as pessoas devem sentir em primeiro plano. Washington, se de fato essas tarifas elas vierem a se efetivar, os principais mercados e segmentos que vão sofrer aí no Brasil são principalmente, eu não estou nem falando de reciprocidade ainda, estou falando direto na hora de 1º de agosto que essas tarifas estiverem já instituídas. Você vai ter aí uma dificuldade dos exportadores brasileiros que exportam muita carne para os Estados Unidos, muito trigo, muito suco de laranja. Então o agronegócio brasileiro é o primeiro a sentir, porque de fato o Brasil ele exporta muitos produtos da pauta do agronegócio, também ovos. Hoje nos Estados Unidos você tem muito ovo, e o que a gente pode ter é que esses produtos, ao ficarem não competitivos nos Estados Unidos, se eles não encontrarem outros mercados em outros países, e é muito difícil porque o consumo americano dos produtos de agronegócio brasileiro é muito intenso, então a gente pode ter aí de alguma forma uma elevação de preço aqui no mercado interno, ou até mesmo uma dificuldade com o aumento do dólar em virtude das incertezas do mercado externo. E quando a gente fala do aumento do dólar, você começa a tratar também de aumento de insumos, de produtos que são importados, aumenta o dólar, aumenta esse insumo, e aí você pode ter alguma dificuldade em relação à manutenção dos preços. Então quem nos assiste nesse momento já saiba que quando a gente fala o Trump lá nos Estados Unidos, será que vai chegar isso para mim? Muitas vezes vai chegar em virtude especialmente das incertezas que fazem com que o dólar aumente um pouco e da inflação, que a gente deve ter um impacto inflacionário forte se realmente essas medidas se efetivarem. Um dos pontos que também preocupam, principalmente o empresariado brasileiro, é exatamente o aço, né? O aço hoje, que tem um papel fundamental na renda per capita aqui do país, pode preocupar, né? Pode preocupar. O Brasil é um grande exportador de aço e de metalurgia para os Estados Unidos. É um setor que eu diria que na Paraíba preocupa talvez menos, mas no Brasil ele preocupa muito. A gente teria um impacto muito forte quando o governo Trump ele ascendeu, ele já colocou uma tarifa sobre o aço da União Europeia, que foi realmente preocupante. Os europeus eles tiveram ali uma dificuldade e ainda está em negociação, e é por isso que se tem que entender que talvez a negociação ou via OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, tentando fazer ali uma negociação com um árbitro, vamos dizer assim, que não seja nem americano nem brasileiro, para tentar entender melhor esse tarifácio, ou até mesmo tentar negociar diretamente para setores que para nós vão ser realmente muito impactantes, como você mesmo trouxe agora a questão do aço. Lembrando sempre, aqui a gente está tratando, eu acho, somente desse primeiro ato em 1º de agosto, mas a gente não está nem tratando se houver uma reciprocidade ainda, porque o governo brasileiro ainda não anunciou, mas se isso vier, a gente teria ainda mais dificuldades. Muito obrigado, Alexandre. Então está aí, Samuca, são os impactos, né, dessa medida que foi adotada ontem pelos Estados Unidos com relação ao Brasil. É com você, Samuca. Olha, hoje